Olá, pessoal. Engenharia na TV. Hoje, mesa composta com capa pura, puro sangue, todo mundo da área, tudo e tudo. Então, esse programa é uma continuação. Nós fomos ontem, foi a reinauguração da sede própria de Joinville. Sofreu uma ampliação em função de novas atividades e novos planos de integração com a própria comunidade. Ou seja, a informática tem feito com que os profissionais menos precisem ir às próprias sedes, mas abre espaço para que a sede abra relacionamentos para esses profissionais, para a comunidade, entre si e eles com o próprio sistema. Para contar para nós sobre essa obra, nós estamos recebendo hoje aqui o Daniel, engenheiro civil, Daniel Candler Signori. Ele já é há bastante tempo inspetor-chefe da inspetoria. Eu vou pedir agora que ele se apresente a você que não o conhece. Bom, obrigado, Cine, obrigado, Alfredo, obrigado, Paulo, pelo convite, né? A gente está aqui falando um pouco mais da nossa engenharia, do CREA. Então, conforme você já falou, meu nome é Daniel Candler Signori, sou engenheiro civil e de segurança do trabalho, formado pela UDESC. Estou no CREA já estive ocupando os cargos de inspetor, de conselheiro, e estou aí vai fazer 5 anos como um inspetor-chefe, antigamente diretor regional, hoje inspetor-chefe da inspetoria da nossa regional de Joinville, né? Como profissão, atuo na área de infraestrutura, obras de pavimentação e saneamento, em vários estados do país, e estou aqui para falar um pouco mais da nossa inspetoria, então. Ok, obrigado, seja bem-vindo, Daniel. Paulo, você está na bancada representando o sistema profissional, o CAJ em particular. Dê suas boas-vindas também. Então, minhas boas-vindas a todos. É uma satisfação novamente estar aqui sentado nessa mesa, receber o Daniel, né? E para falarmos realmente da solenidade da festa que foi a reinauguração da nossa inspetoria. É um fato muito significativo, um espaço que precisava ser ampliado realmente em função da própria ampliação das demandas do tema, né? Então, assim, foi uma noite muito agradável, muito interessante, e nós estamos, então, convidando a todos para que estejam sempre conosco, prestigiando esse programa, né? E hoje falando sobre a nova inspetoria do CREA de Joinville. Alfredo, você que entrou no sistema profissional pela porta da inspetoria, aliás, o Alfredo foi da inspetoria antes de ser do CAJ. O CAJ ele era só jogador de futebol, mas na inspetoria ele trabalhava mesmo, E como é que você sentiu esse momento, sente esse momento, Alfredo? Bom, olá a todos vocês. Eu entrei no sistema, né, como inspetor em 2001. Fiquei 14 anos como inspetor, frequentando as reuniões mensais, e depois passei para ser conselheiro junto ao CREA. E então era um assunto antigo, né? Na época foi comprada a sede, mas já há pouco tempo havia necessidade de um aumento. E agora, na data da última terça-feira, recebemos essa obra que muito irá contribuir para a comunidade, principalmente para os profissionais que atuam aqui na nossa região. Bom, pessoal, eu vou contar um pouquinho de história, antes que o Daniel comece a contar o presente e o nosso futuro,
porque pouca gente sabe, mas aqui nós estamos estabelecidos no edifício Rudenas, na sala 315 e 316, pertencentes ao CAJ, desde a década de 60 para 70. E na época, o CAJ ocupava uma sala e a inspetoria do CREA ocupava a outra sala. E o CREA pagava para o CAJ o aluguel dessa sala. Por muitos anos funcionou assim, a inspetoria do CREA funcionou aqui, nesse endereço que nós estamos hoje. Essa sala era do CAJ e a sala ao lado, ambas com comunicação independente para o acesso externo do prédio, funcionava a inspetoria. Aqui eu conheci, aqui eu dei meus primeiros passos no sistema, participei inclusive de reuniões e até rapidamente na época do CAJ. Aqui eu já conheci o Felipe, que já era o administrativo da inspetoria. Também atrás de espaços, foi exatamente na década de 70 para 80, nessa transição. Então, a diretoria decidiu alugar essas salas e locar um casarão ali na rua Visconde Toné, onde hoje é a sede da inspetoria dos sindicatos plásticos, ou a sede dos sindicatos plásticos, quase na esquina com a Duque de Caxias, Visconde Toné à direita. Ali, então, naquele casarão, funcionou o CAJ e ampliou atividades no que se refere a dar mais espaço para receber. Tínhamos lá um pequeno sala de projeção, onde a gente passava filmes técnicos, muito, muito interessantes na época. E tínhamos uma mesa de sinuca oficial, que a gente jogava lá, tínhamos um espaço de churrasqueira e uma sala para a inspetoria do CREA. Na década de 90, numa aproximação que foi feita da UDESC, PEG, com o próprio CAJ e o sistema CREA, Confia-CREA, nós então saímos da Visconde Toné e nos estabelecemos no prédio da UDESC, onde tinha funcionado a escola, a Faculdade de Engenharia de Joinville, onde esse prédio hoje é da UDESC até hoje. E ali nós estabelecemos naquela casinha de estilo tijolo à vista, muito estilosa, arquitetonicamente, muito bonitinha. Ali foi estabelecido também a inspetoria do CREA, numa relação direto com a UDESC. E o CAJ ocupou salas dentro desse complexo lá atrás, onde nós recuperamos a antiga restaurante. Era um bar-restaurante que atendia os alunos e que também funcionava como a boate engrenagem. E os alunos formandos desenvolviam nos fins de semana para arrecadar fundos para a sua formatura. Aí essa boate engrenagem foi restaurada num trabalho do CAJ, o DESC e o CREA, e voltou a funcionar como um bar. Ficou muito bacana, ficou muito prático. Aí tinha uma sala grande de trabalhos do CAJ, tinha um bar, e onde tinha sido antigamente as oficinas mecânicas da nosso curso de formação, virou uma grande churrasqueira. Fizemos isso na década de 90 e ficamos lá por bastante tempo, né, Alfredo? Sim. Bom tempo. Então, eu já participei dessa transição da inspetoria, desde o Marco Zero, acho que ele começou aqui, porque na realidade o CAJ ele existe antes do CREA de Santa Catarina. E eu não sei exatamente em que momento, depois que o CREA foi criado, que ontem fez 68 anos, ele estabeleceu a inspetoria em Joinville, mas quando o fez, já fez em parceria com o CAJ, dividindo o espaço, fazendo essa relação. Então fica aí o registro para a história. Ontem eu participei realmente da inauguração e com muita satisfação, muita alegria e agradecimento e até honra. Todos os inspetores chefes foram 85. Tá aqui. Primeiro inspetor-chefe da inspetoria de Joinville foi em 1985. Que nessa
nesse espaço. Então, então nós ontem participamos também dessa nova sede e foi feito um mural dos ex-inspetores-chefes e, para grata satisfação, eu me vi no mural, porque eu fui inspetor-chefe na década de 90, Piá 98. Ainda, né? Um garotão, né? Piazão. 98, 97, por aí. E então foi realmente um ato muito bacana, muito simbólico, realmente. Os engenheiros da nossa região, eles têm essa capacidade de viver, de se aproximarem e buscar caminhos. E, na época, lutou para que o Santa Catarina tivesse um CREA regional, que nós nos reportávamos ao CREA de Porto Alegre. Tinha Curitiba, mas pertinho fisicamente de nós, mas o estado de Santa Catarina era mais prático Porto Alegre. Aí se estabeleceu o CREA de Santa Catarina. Depois o CREA começou gradativamente a criar inspetorias. Antes a gente se reportava diretamente a Florianópolis em todas as ações. Então fica aí o histórico dessas todas. E a inspetoria, em cada passo que deu, ela ampliou o seu serviço, ampliou o seu espaço, ampliou a sua participação. E sempre junto com os profissionais e com as associações. Parabéns pelo trabalho que você desenvolveu ao longo desses anos. Parabéns pelo empenho em ter a sede reorganizada para novos desafios. A obra física realmente está maravilhosa. Durante o programa, nós postaremos fotos do curado. Mas você agora está com a palavra, Daniel. Dê detalhes da construção da sede e depois vamos conversar um pouco da operação da equipe da inspetoria na nossa região. Perfeito, então, assim, conforme tu falou, né, fez o descerramento da placa dos antigos diretores regionais, hoje inspetores-chefes, né, ao qual... Só uma observação. A função sempre foi inspetor-chefe. Houve um período que ela virou diretor regional, mais recentemente, e o CONFEA normatizou isso a nível nacional, a função sendo inspetor-chefe. Então, eu fui inspetor-chefe, e eu não sei quais dos estão no quadro. Eu sei que o Dieter foi diretor regional, você chegou a ser diretor regional. Anterior ao Dieter, Omar. Não sei se era inspetor ou diretor, mas enfim, essa nomenclatura que hoje se adota é a nomenclatura tradicional. E aí, quando eu tive a ideia de fazer essa homenagem, né, às pessoas que passaram por lá, os profissionais que passaram como inspetores-chefes, justamente porque ontem a gente inaugurou a sede, mas é um processo que não começou ontem, né? Começou com várias outras pessoas, vários outros profissionais, esse anseio histórico aí de sempre na melhoria contínua, né? Tu falou que já foi aqui dentro. Como é bom conversar, né? Porque eu não sabia dessa informação. Então, como é bom saber, conhecer mais nosso sistema. E acredito que depois da UDESC ainda a inspetoria tem aqui na Rua Lages, né? Na Rua Lages, a Lages, o Alexandre Chilem. E depois foi comprado o prédio, adquirido o prédio lá na Rio Grande do Sul, onde ontem a gente fez essa inauguração. Então, essa inauguração ontem, conforme eu já falei, era uma demanda antiga, né, de associações, porque eu assumi uma associação como presidente da nossa querida Jéssica, parceira do CAJ, na época onde a gente ficou sem recursos de RTs. E nós, associações, somos voltados a fazer cursos de valorização profissional. Querendo ou não, um espaço físico é um dos grandes custos que se tem para realizar eventos. Desde que eu fui presidente da associação, esse anseio de buscar espaço, na época pensando só em espaço para cursos de valorização profissional. Então, isso foi há uns 10 a 15 anos atrás. E aí, nesse anseio, sempre escutei que já tinha-se um projeto anterior de ampliação da sede, de mais um pavimento. E o que a gente fez?
não, vamos remodelar tudo isso, né? Vamos remodelar a forma de pensar, porque como tu bem frisou, Pucini, a inspetoria, ela precisava de uma dinâmica maior, os processos foram se digitalizando, foi ficando tudo muito prático e ela começou a ser um espaço só para preencher documentos lá e não tinha então a gente pensou justamente nisso, o que a gente podia fazer para devolver um pouco aos profissionais e valorizar a engenharia, fazer com que a casa da engenharia fosse valorizada e nessa busca de melhoramento da imagem da engenharia. Então a gente buscou, conversou primeiro com todos os profissionais, os colaboradores ali da sede, né? Porque, querendo ou não, os colaboradores que fazem uso, eles que fazem uso direto da inspetoria. Então, escutamos eles primeiro, o que estava faltando para atender melhor os profissionais e atender melhor os colaboradores. Essa foi a primeira coisa. Depois, no segundo processo, a gente chamou todas as associações, conversamos com a CAJ, a Babitonga, com a IANV, e o que a gente gostaria? Sentem necessidade de ter um espaço? Não sentem? Então a gente conversou com todos e teve esse processo. E depois, em todos os eventos, a gente conversava com profissionais, olha, esse espaço é bom, esse não, que pode melhorar. Então a gente determinou essa concepção dessa nova sede, né? Como seria? Então, dentro da possibilidade de se manter no mesmo terreno, a gente chegou na concepção que foi inaugurada ontem, dos 3 pavimentos, né? Não sei se eu já falo sobre... Fica à vontade, eu acho que é o momento de já descrever a obra. A obra, Então, são mais de 970 metros quadrados, né? De reforma e ampliação. Éramos um pavimento, hoje estamos com 3 pavimentos, onde todo o pavimento térreo está voltado ao atendimento ainda, né? Então, lá foram criados mecanismos melhores de atendimento, de acolhimento, sala de profissionais, uma pequena sala de reunião. Então, todo o pavimento térreo, ele está todo voltado ao atendimento. E aí, na concepção de trazer os profissionais para dentro do sistema, inovação, troca de informação, fazer com que a inspetoria tivesse uma vida maior, né? Tivesse uma vida, que é o grande X da questão aqui que a gente está falando. Segundo, o pavimento foi pensado para todas as associações, CAJ, a IANV, a Babitonga e a GES, também com outras associações que fazem parte do sistema, que é Engenheiros Sem Fronteiras e CREA Júnior. Temos também uma associação dos engenheiros da prefeitura, que ela já ontem fez o contato querendo se instalar também lá, fazer uso. 180 membros e são muito bem-vindos, né? Todos são muito bem-vindos. E um espaço de mais de 100 metros quadrados de coworking, onde vai ter a troca de informação, relacionamento, e numa dinâmica talvez a gente possa até fazer uma parceria com as associações para tocarem esse espaço. Quem sabe, se o estatuto permitir, a gente pode até fazer isso. E nesse primeiro pavimento ainda temos 2 salas de reuniões, onde a gente está separadas do coworking, separada das salas das associações, né? Onde essas salas vão servir de apoio para um evento lá dentro, eventos menores, né? E o terceiro pavimento, que eu acho que ficou espetacular, que seria o anseio onde começou essa intenção da ampliação da inspetoria, um auditório para 100 pessoas, mais de 100 pessoas, porque com o púlpito ainda dá 110 pessoas, né? Um espaço fora de confraternização. Então, ela foi dimensionada justamente para atender a população, atender as empresas, as entidades, trazer um pouco da dinâmica da cidade também, né? Nós participamos, CAJ, a GES, CREA e a Babitonga, participam de várias comissões da cidade. Essas comissões também sempre tem aonde fazer. A prefeitura não tem esse espaço fixo para atender todas as demandas, é feito na CIG, é feito na JORPM. Só que as discussões, a maioria, são de engenharia, são das nossas profissões.
E isso faz parte da valorização, nós trazer para dentro da nossa casa esses eventos, essas discussões da cidade num espaço pensado para isso. Então, um breve resumo da nossa inauguração ontem foi esse. Ficou uma bela obra. Fotos vão ser mostradas durante o programa. E nós vamos fazer um pequeno intervalo agora e já retomamos em seguida. Há mais de 40 anos, a Emplatel é referência na produção de embalagens plásticas para os setores químico, farmacêutico, alimentício e cosmético. Com tecnologia de ponta e processos modernos, nossas embalagens fazem parte do dia a dia de milhões de pessoas, garantindo qualidade, segurança e inovação. Comprometida com a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente, a Emplatel segue evoluindo, impulsionando o crescimento da empresa, das pessoas e da comunidade. Emplatel Indústria de Plásticos. Desde 1995, a Helpro se dedica a impulsionar a produtividade e a inovação da indústria brasileira. Com mais de 1.200 projetos entregues, somos especialistas em desenvolver máquinas e soluções sob medida para a sua empresa. Máquinas especiais, automação de processos, prensas industriais e ferramentas de estampo. Tudo projetado com foco em eficiência, segurança e qualidade. Na Helpro, trabalhamos lado a lado com você para entender suas necessidades e elevar a eficiência operacional ao máximo. Helpro, soluções industriais, transformando desafios em inovação. Há décadas, Artefatos Produtos e Serviços é referência com a marca Persianas Superior, atendendo com eficiência e criatividade. Agora, em uma nova fase, unificamos nossa atuação como Plásticos Superior, com foco e qualidade em soluções para indústria e construção civil, mais moderna, mais forte, alinhada às tendências e inovações. Na linha de frente estão nossos espaguetes de amarração, varetas de solda e macrofibras para concreto, produtos com qualidade superior. Plásticos Superior, soluções que resolvem. Cliniar Climatização. Com 25 anos de atuação em locação de sistemas de climatização em edificações e tendas, para shows, casamentos, feiras, formaturas e festas em geral, a Cliniar é a solução ideal para os seus eventos. Utilizamos condicionadores de ar de todos os modelos e ventiladores, e também atuamos com aquecedores. Estamos em Joinville, no bairro Bom Retiro. Cliniar Climatização. Há mais de 40 anos, a Prêmio Seguros é sinônimo de excelência e confiança. Seja para sua família, sua empresa ou sua carreira, nossa equipe é especializada e tem soluções personalizadas para cada necessidade. Proteção e tranquilidade. É assim que a Prêmio Seguros faz a diferença na vida de milhares de pessoas em todo o Brasil. Para engenheiros, oferecemos soluções exclusivas de responsabilidade civil e riscos de engenharia. Confie em quem entende de proteção. Prêmio Seguros, corretores profissionais. Retomando então o nosso programa de hoje, que é uma continuidade da festa. O primeiro bloco, o Daniel nos colocou a forma em que foi pensada e realizada a nova sede. E agora nós vamos conversar, Daniel, sobre a forma de atuação atualmente da inspetoria. Como eu já comentei, ela começou, a sede da inspetoria começou com um funcionário. Aqui na década de 70. Depois veio o quadro de inspetores, inspetor-chefe, isso foi tudo numa crescente. E agora você tem realmente uma inspetoria já encorpada. Fala para nós da área de atuação, o quadro funcional. Então, hoje, a regional de Joinville, né, como a gente fala, da inspetoria de Joinville, eu estou como inspetor-chefe, ela congrega Itapoá, Caruva, Joinville, São Francisco do Sul, Barra do Sul e Araquari. Então essa nossa regional aí, uma grande regional, um polo da indústria, um polo da construção também, hoje representam em torno de mais 6.500 profissionais do nosso sistema, né? Mais de 2.000 empresas estão registradas só na nossa regional.
Então ela tem uma envergadura bem forte para o nosso sistema de Santa Catarina. E dentro da inspetoria, hoje nós contamos com 9 colaboradores, né? Ao qual são 4 fazendo parte do atendimento e mais 5 fiscais de campo, né? Os fiscais de campo, a gente está tendo uma dinâmica totalmente diferente de fiscalização, né? A nossa fiscalização, ela não é punitiva, e sim orientativa, e a gente está querendo cada vez mais dar essa segurança para a sociedade, que nada mais é que dar uma segurança para a sociedade que os profissionais estão executando os serviços dentro das normas, enfim. Então, essa dinâmica dos profissionais também está evoluindo bastante dentro do sistema, fazendo bastante integração e convênio com entidades, com órgãos, para que a gente consiga ter uma fiscalização mais assertiva e que as pessoas realmente possam, pessoas dentro, fazer o serviço de uma verificação ou outra, mas todo um processo já de inteligência artificial já faz essa pré-triagem, né? E além do quadro de funcionários, nós temos 20 inspetores regionais, né? Da inspetoria, a qual, na concepção da formação desses 20, atenda todas as nossas categorias profissionais do sistema, qualidades, e também visando um pouco de trazer nessa formação da inspetoria que a gente consiga estar atuando e participando da dinâmica das cidades, né? Que a gente hoje participa de muitas comissões, toda essa nossa regional, né? Comissão da Defesa Civil, Confam, Patrimônio Histórico, Saneamento, Conselho de Saneamento, Conselho da Cidade, Conselho de Centro das Universidades também nessa busca incessante aí pela valorização da nossa profissão, porque o número de profissionais, de estudantes nas áreas de engenharia está cada vez mais, então a gente também tem esse olhar. Então, na dinâmica da inspetoria, e agora trazendo lá para dentro da inspetoria também essa coisa de inovação, trazer para dentro da inspetoria as pessoas, valorização, enfim. Isso é um pouco da atuação da inspetoria CREA na nossa regional. Você falou em 6.500 profissionais regularmente cadastrados no Ativos sistema da com- nossa região. Isso. Ativos com... Ativos. Tem um horizonte de 5 mil estados, mais ou Isso. menos. É. Isso, né? E 2.000 empresas Mais de 2.000 empresas. nessa área de abrangência. E existe mais do que isso de profissionais na região. Vamos dar um pouquinho de atenção. Por que o profissional acaba não desejando se registrar no sistema? Você tem um pouco de visão a respeito disso? Todos os estudos aí que a gente... As pesquisas que a gente faz, basicamente profissionais que estão voltados na indústria, né? Eles não têm... As nossas profissões de engenheiros, agrônomos, cientistas, a gente tem uma capacidade muito grande de gerenciamento, então elas vão para outras áreas não inerentes à engenharia, na parte de administração de empresas, gestão, e na própria indústria que eles não... Como que eu posso dizer? A visão deles é que eles precisam estar registrados nos sistemas para exercer a profissão que eles têm. E aí a gente busca justamente isso, porque não é simplesmente estar registrado no sistema, estar registrado, mas é uma visão que precisa mudar, porque ela é muito mais ampla, né? Então o sistema em si regulamenta a nossa profissão, mas nós temos inúmeros outros benefícios que as pessoas não conhecem por desconhecimento, que a gente vem trabalhando bastante na divulgação, que possam fazer com que essas pessoas voltem ao sistema, voltem para contribuir um pouco, porque esses cargos que a gente está tão honoríficos, né? Eu sempre digo, a gente não precisaria, tem as empresas, tem um monte de coisa, mas a gente
a gente tem a visão que a gente pode devolver um pouco mais para serviço voluntário. Serviço voluntário. Mas dentro da visão ainda eu acho que ele faz um intercala um pouco, que é mesmo a dinâmica das pessoas de achar que não, o que elas estão executando é um custo. O Paulo tem uma palestra muito interessante, que é justamente a atuação ética do profissional, e ele aborda essa questão de que muitas atividades da engenharia, ela tem uma reserva de mercado. Como existe uma reserva de mercado para os médicos, existe a reserva de mercado para os advogados, existe reserva de mercado para a engenharia, mas existe muita forma de você desenvolver engenharia sem que ele esteja obrigatoriamente atingindo essa reserva de mercado. E o profissional que precisa atuar nessa reserva de mercado de forma legal, com sua responsabilidade, aí ele precisa efetivamente estar registrado no conselho. Mas ele, no sistema. Mas ele, ao trabalhar numa empresa, mesmo numa área de engenharia, mas num nível de atuação da empresa em que a responsabilidade dele é com a empresa, e a empresa tem a sua responsabilidade com o sistema através de um grupo menor de profissionais, ele está perdendo na medida em que ele não está criando acervo técnico. Sim. Então, fica aí o registro de que mesmo essas pessoas cujo trabalho a empresa não exige que eles emitam uma anotação de responsabilidade técnica, ele está perdendo acervo técnico em fazer trabalho sem anotar essas responsabilidades técnicas. E seria até natural e fácil de ele negociar com a própria empresa, muitos dos trabalhos que eles fazem, a empresa, por exemplo, desenvolve muita patente, muito método, e isso vai para o INPI. O INPI não exige também exatamente uma ART nesse trabalho, porque o inventor ele não precisa ter nenhum tipo de informação, ele é um certo inventor, mas o acervo técnico, tanto da empresa quanto do profissional, ele fica muito mais robusto, diferente da construção civil. A construção civil, 100% dos trabalhos desenvolvidos na construção civil precisam ter identificação de responsabilidade técnica. Então você tem lá uma construtora, certo, Daniel? Que tem lá o seu quadro de profissionais responsável pela construtora, mas eles mesmos profissionais puxam dos demais profissionais ARTs para diluir a responsabilidade na obra toda. Senão, se ele ficar responsável sozinho por tudo que acontecer na obra, ele é o único responsável, né? Então fica aí o registro que nós temos na região uma quantidade muito maior do que os 6.500 profissionais, porque nós temos uma demanda muito grande na indústria. Mesma coisa no sistema financeiro. Existe muito engenheiro trabalhando na área financeira, como analista de projetos, que não é exigido isso. Mas eu te pergunto, uma análise de projeto eminentemente de financiamento de uma grande obra, ou de financiamento de uma grande indústria, ou de um grande projeto, é pura engenharia. Sim, isso aí. E ele está perdendo o acervo técnico e não registrar isso. Registrar a autoria do feito. A autoria ou participação, né, em parte. Então, realmente, temos a própria sede, que agora é inaugurada com essa ressignificação de objetivos da própria sede, vai abrir os olhos para essa população, que ele vai poder ter espaço para ir lá, fazer inclusive encontros. Hoje existe muita gente que trabalha numa determinada indústria, mas também já tem uma carteirinha de clientes, uma carteirinha de clientes privada através dos meios virtuais, e tem um espaço de fazer reuniões com seus clientes ou fazer a apresentação de seus produtos dentro da própria inspetoria. Até uma coisa que eu esqueci, né, antes, na dinâmica da inspetoria nova, a gente pensou também nos novos profissionais, né? Novos profissionais, eu saí da faculdade sem nada, buscando a vida profissional nova. Sem uma orientação. Sem uma orientação. E ali na inspetoria, você vai ter um espaço aonde ele vai poder, esse primeiro profissional, ou um profissional que vem de fora também, nessa parte, fazer as reuniões, receber pessoas, isso tudo faz parte desse processo de deixar também a inspetoria mais viva. E por que não esse primeiro suporte, né, aos primeiros profissionais? Eles não têm, muitas vezes, o escritório, não tem a possibilidade, é um custo.
eles podem estar marcando, usando a inspetoria e fazendo todo esse atendimento lá dentro da inspetoria, nesses espaços que estão sendo... Exatamente. Nós, entidades de classe, vamos ter esse espaço justamente para nos aproximarmos dos novos entrantes, né? Daqueles recém-formados e até mesmo alunos. Por isso que é interessante esse projeto. Historicamente, eu fui percebendo que o CREA Júnior é uma coisa muito interessante. Sim. Porque, e hoje nós estamos dentro do CAJ, criando o CAJ Júnior, justamente para resgatar o orgulho de ser engenheiro. Isso foi se perdendo com o tempo. Então, por exemplo, essa palestra que você mencionou, que eu tenho feito, de ética nas escolas, é justamente para resgatar o orgulho a partir daquelas pessoas que vão ser os entrantes de manhã. Então, as entidades, eu estava conversando com o Rogério essa semana sobre como que nós, CAJ, vamos aproveitar esse espaço da inspetoria. Nós temos a nossa sede própria, né? Nós, até porque, como já abrigamos o CREA, nós temos a nossa sede própria, só que é uma sede que tem uma capacidade de atendimento, né? Hoje, 40, no máximo 50 pessoas, num treinamento a gente consegue absorver. Além disso, sede. Aí nós vamos ter esse espaço. E então, nós estamos falando sobre a possibilidade que teremos de repente, até fazer um plantão dentro daquele espaço da inspetoria, justamente, Daniel, para fazer essa aproximação. Nós vamos estar disponíveis para os novos entrantes. As pessoas, quando se formam, elas têm muita dificuldade de mercado. Como é que eu vou oferecer isso que eu aprendi, esse serviço, para o mercado? Então, essa é uma oportunidade e, de repente, num sistema talvez de rodízio dentro da própria, por exemplo, dentro do CAJ, nós vamos ter pessoas experientes, um Puccini, um Paulo, um Alfredo, um Daniel. Vamos estar lá voluntariamente, porque esse é o espírito nosso, orientando esses alunos e esses novos entrantes. Então é uma oportunidade assim que realmente ela está aí na mão e eu acho que nós temos que aproveitar. E aproveitar, né, toda essa dinâmica das associações, quando elas vão nas universidades para fazer esse primeiro contato do CREA ou da própria associação, é já oferecer esse espaço, né? Olha, tu tá se formando, nós temos lá, eu, o CAJ, tem um espaço lá dentro da inspetoria, onde você vai poder fazer esses primeiros atendimentos, vai poder receber as pessoas, fazer contratos, fazer videoconferências, trazer cliente. Isso tudo valoriza a própria entidade, né? Valoriza o CREA e dá esse suporte inicial às pessoas que estão iniciando a vida profissional. E faz com que aglutine mais pessoas para dentro das associações, fazendo que o nosso sistema fique mais forte. Nós tivemos recentemente, né, Puccini, aliás, até por iniciativa tua e do Alfredo, a história. Então, alguns profissionais contaram a sua história. E a gente viu que teve uma repercussão grande, porque as pessoas ficaram encantadas com alguns depoimentos que ouviram e tiveram acesso. Então, de repente, além de nós termos esse acervo no YouTube da história, de repente oportunizar um desses profissionais estivesse lá em determinado momento para justamente contar a sua história pessoalmente. Sim. E para, de repente, servir de inspiração para esses entrantes novos e alunos. Então, veja, a nossa inspetoria, ela cresce. A nossa inspetoria está numa região que cresceu muito. Ela tem um determinado número de empresas e de profissionais já regularmente registrado, mas estamos conversando aqui que existe um potencial enorme na região e mais profissionais. E aí entram as associações. Porque a associação não é um fiscalizador. A associação é um facilitador. E é justamente a associação que faz a boa integração entre todos os profissionais com o mercado, com o cliente de uma forma geral, e é quem acata o recém-formado ou o recém-chegado de outras regiões. Então agora nós vamos ter um espaço físico que permite que essas atividades todas possam melhor ser desenvolvidas. E deixando claro, quer dizer, inspetoria, CREA, sistema profissional, é realmente o polícia do sistema, mas um polícia que orienta,
Um público que recebe, que acata, e agora tem inclusive espaço físico para isso. Ou seja, nós estamos, como contei no começo da história, atrás de melhores espaço físico desde os tempos imemoriais. E esse espaço físico está se tornando cada vez mais aglutinador. Puccini, e esse espaço também vai permitir com que nós, entidades, nos aproximemos. Somos todos engenheiros. Engenheiro do CJ, engenheiro da GES, da EANV, da Babitonga, somos todos engenheiros. A finalidade é a mesma. Então nós vamos ter possibilidade de otimização. Às vezes uma capacitação, um treinamento que nós vamos oferecer ao profissional da região, ele pode servir ao engenheiro civil, ao engenheiro industrial, ao engenheiro ambiental, ao agrônomo. Então, essa também vai ser uma possibilidade de otimização de esforços, de energia, de capacitação. E como todos vamos estar no mesmo espaço, às vezes a informação se perde no meio do caminho, não por falta não por falta de informação, mas pela dinâmica mesmo da nossa vida, né? Então, nós estando lá, todo mundo vai passar no mesmo espaço, no mesmo momento. É um evento que o CAJ vai fazer, que hoje... A divulgação fica mais imediata. Mais imediata e mais... Ela ramifica mais fácil. Então, a gente vai conseguir aglutinar mais, e nessa busca que tu perfeito falou, a gente tem que somar, tem que agregar, tem que fazer com que as associações trabalhem juntas, que elas sejam cada vez mais parceiras. E a informação que uma vai passar... Não é que ela pode ser interessante para outra, ela é interessante. Então a gente vai estar todo conseguindo fazer essa comunicação mais fácil também. Se eu pudesse criar uma imagem, eu diria que o sistema profissional CONF-ACREA, ele realmente é um fiscalizador das leis. O ambiente é voltado para os profissionais, porque na realidade o sistema CONF-ACREA, ele fiscaliza o exercício profissional. Tá? Não exatamente a profissão. Sim. Mas existem os elementos, associações e mesmo universidades, que são os geradores de novidades, são os geradores de desenvolvimento, são os geradores de integração e são os facilitadores para a sociedade de melhor adquirir, colher, comprar, consumir serviços de engenharia. Eu digo há bastante tempo que de todos os serviços que a comunidade precisa consumir, o mais difícil é o de engenharia. O médico está melhor formatado, o advogado está melhor formatado, as profissões. A engenharia, por quê? Porque a nossa engenharia tem titulação demais, tem muita legislação, tem muita área de sombra, e nós precisamos, para atender bem a sociedade, nos entendermos muito bem entre nós, porque senão não tem como. Vamos fazer novamente um pequeno intervalo e já retornamos em seguida. Há mais de 40 anos, a Inflatel é referência na produção de embalagens plásticas para os setores químico, farmacêutico, alimentício e cosmético. Com tecnologia de ponta e processos modernos, nossas embalagens fazem parte do dia a dia de milhões de pessoas, garantindo qualidade, segurança e inovação. Comprometida com a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente, a Inflatel segue evoluindo, impulsionando o crescimento da empresa, das pessoas e da comunidade. Inflatel Indústria de Plásticos. Desde 1995, a Helpro se dedica a impulsionar a produtividade e a inovação da indústria brasileira. Com mais de 1.200 projetos entregues, somos especialistas em desenvolver máquinas e soluções sob medida para a sua empresa. Máquinas especiais, automação de processos, prensas industriais e ferramentas de estampo. Tudo projetado com foco em eficiência, segurança e qualidade. Na Helpro, trabalhamos lado a lado com você para entender suas necessidades e elevar a eficiência operacional ao máximo. Helpro, soluções industriais, transformando desafios em inovação. Há décadas, Artefatos Produtos e Serviços é referência com a marca Persianas Superior, atendendo com eficiência e criatividade. Agora, em uma nova fase, unificamos nossa atuação como Plásticos Superior, com foco e qualidade em soluções para indústria e construção civil, mais moderna, mais forte, alinhada às tendências e inovações. Na linha de frente estão nossos espaguetes de amarração, varetas de solda e macrofibras para concreto, produtos com qualidade superior. Plásticos Superior, soluções que resolvem. Cliniar Climatização. Com 25 anos de atuação em locação de sistemas de climatização em edificações e tendas, para shows, casamentos, feiras, formaturas e festas em geral,
A Cliniar é a solução ideal para os seus eventos. Utilizamos condicionadores de ar de todos os modelos e ventiladores, e também atuamos com aquecedores. Estamos em Joinville, no bairro Bom Retiro. Cliniar Climatização. Há mais de 40 anos, a Prêmio Seguros é sinônimo de excelência e confiança. Seja para sua família, sua empresa ou sua carreira, nossa equipe é especializada e tem soluções personalizadas para cada necessidade. Proteção e tranquilidade. É assim que a Prêmio Seguros faz a diferença na vida de milhares de pessoas em todo o Brasil. Para engenheiros, oferecemos soluções exclusivas de responsabilidade civil e riscos de engenharia. Confie em quem entende de proteção. Prêmio Seguros, corretores profissionais. Pessoal, voltando então ao nosso programa, o terceiro bloco, o último bloco, é o bloco mais curto, mas a gente procura sempre deixar mensagens de futuro. E nós queremos aproveitar essa oportunidade para rapidamente explicar como é que esse sistema que a gente fala, que é o sistema profissional Confia, CREA Mútua, como é que ele é composto, e como é que ele é oxigenado. Então, Alfredo, vamos lá. Um profissional, ao se formar, ele, para exercer a profissão legalmente, ele tem que ter registro no sistema. Isso é obrigatório. Mas ele, para participar do sistema como membro, quer como fiscal, quer como conselheiro, ele tem que se associar a uma entidade profissional que é uma ação espontânea de atitudes voluntárias. E essa atividade profissional, estando registrada no sistema, conforme regulamentos também estabelecidos, vai receber indicados dessas entidades para seus cargos de conselheiro, para seus cargos de inspetores, diretoria e tudo mais. Então veja que o sistema é bem montado e bem amarrado. E existe, a partir da Constituição de 88, e normatizada um pouco depois, a figura de que as presidências dessas funções autárquicas, no caso da engenharia particularmente, as outras são um pouco diferentes, tanto como a presidência dos CREAS, que são regional, a presidência do CONFEA, que é o nosso órgão nacional, e algumas funções da Mútua, que é a Caixa de Assistência, eles são eleitas por todos os profissionais registrados em dia com o sistema. Mas os candidatos a essas funções também são indicados por associações. Correto. Correto? Isso aí. Então, Alfredo, como é que nós temos nos comportado a respeito disso com relação a essas características? Bom, é uma grande procura, como foi comentado anteriormente. Parte dos formandos que saem da universidade, eles não procuram o respectivo conselho para se tornar engenheiro. Ele sai, recebe o diploma, bacharel em engenharia, mas ele não é engenheiro. Ele só se torna engenheiro quando ele faz devidamente o seu registro no CREA, né? Ele tendo esse registro no CREA, ele tem muitas oportunidades. Então ele vai participar de uma associação. Essa associação, dependendo da atividade, do envolvimento desse profissional com o sistema, ele pode ser indicado a ser um inspetor ou a ser um conselheiro, futuro conselheiro, junto à plenária do CREA Santa Catarina. As associações que fazem essa indicação,
né? Mas, claro, avaliando a participação desse profissional junto ao CREA, junto à entidade. E a rigor, a associação só deve registrar profissionais com vinculação formal no sistema. Sim, Isso. sim. A gente não aceita, não tem registro no CREA. Por que não tem? E além disso, hoje um registro no CREA, poucos sabem, e já tem muitas histórias, nós temos um plano nacional de saúde com a Unimed, que é fabuloso. É considerado um dos melhores planos de saúde do Brasil. E pouca gente sabe. Só vai conseguir acessar esse plano se ele tiver o registro no CREA. No CREA. Isso. Né? E às vezes acontece muito. Eu não preciso, a empresa dá. Mas quando ele sai, é demitido de uma empresa, ele diz, agora eu não tenho plano de saúde. Aí ele, mas o CREA tem. Agora eu vou fazer o registro. Isso acontece muito. Então, essas são algumas oportunidades que o registro no sistema é importante. E participar do processo de composição do presidente é fundamental que esteja registrado também. Nós teremos agora em 3 de julho uma eleição para todos os sistemas, nós teremos eleição para o presidente dos CREAS, eleição para o presidente do CONFEA, eleição para Conselheiro Federal. No caso de Santa Catarina, é uma vaga da Engenharia Civil, né? Da Engenharia Civil. Temos também eleições para a mútua. Tanto, não, é só regional a mútua, né? Sim. Regional a mútua. Então, todas essas participações será online, ou seja, cada um vai poder votar de Bem casa fácil, ou de onde estiver, inclusive se estiver no exterior, né? Sim. Porque é online. pelo celular. E para participar do processo, como candidato, ele tem que estar filiado a uma associação. Como eleitor, não precisa estar afiliado a uma associação, mas ele tem que estar regularmente registrado no sistema e em dia. Então, convidamos todos a se regularizarem. Perfeito. E principalmente, veja, a associação, ela é o ponto em que o sistema conversa com a comunidade. É o ponto em que se criam as soluções, é o ponto em que se criam as facilidades. Então precisa ser fortalecida. Ela é espontânea, isso voluntária. Ou seja, isso torna o processo um pouco mais difícil. Mas nós hoje entendemos, por tudo que estamos conquistando e fazendo, o valor que tem para a comunidade e para o profissional esse engajamento. Convidamos todos a se fortalecerem e se engajarem de forma efetiva. Essa participação, né? A participação das entidades tem que cada vez mais divulgada dentro das universidades, fazendo com que os profissionais participem. E essa dinâmica toda das cidades, a representatividade da engenharia passa por dentro das associações. As associações têm as suas cadeiras nas comissões. Então a gente pode devolver, participar dessa dinâmica da cidade, né? A melhoria das cidades. Então passa tudo por dentro das associações. O fortalecimento das associações é uma coisa que a gente tem que divulgar e fazer de forma bem efetiva. É a base de tudo. Entidades é a base do sistema. Pessoal, nós estamos encerrando o nosso programa. Passou mais rápido do que parecia. E como? Corre o tempo. 1 hora. Muito então, queremos agradecer ao Daniel particularmente, felicitá-lo novamente. A obra foi muito bonita, a festa foi realmente maravilhosa. Quem está nos assistindo já viu algumas fotos ao longo do programa que já foram postadas. E suas considerações finais, Daniel? Então, queria agradecer de novo pelo espaço, né? A gente está podendo falar um pouco da nossa engenharia, da nossa nova casa, e dizer que essa nova casa vai se tornar um divisor de águas, um marco aí para a gente na valorização das nossas profissões. Então, todos estão convidados a usar, a participar, sejam muito bem-vindos
e que façam seus eventos, tragam seus eventos para dentro da nossa inspetoria lá. A gente vai estar à disposição. E só a gratidão mesmo por tudo, pela parceria também que o CAJ tem com o nosso CREA, esse fortalecimento que a gente está fazendo nessa regional, tem muito do CAJ também. Muito nessa obrigado. História. Daniel, só o endereço? Volta agora para a Rua Rio Grande do Sul, né? Número 335. 335. Exatamente. Rio Grande do Sul, 335. Voltamos para a nova casa. Parabéns a todos, vocês que nos assistem. Visitem a sede do CREA, busquem informações do que vocês desejam e visitem também o CAJ, busquem informações do que vocês desejam. E agradecemos aqui a TV BEC no Cede o Espaço e os nossos apoiadores, sem os quais o programa não iria para o ar. Até a próxima. Obrigado. Abraço. Há mais de 40 anos, a Inflatel é referência na produção de embalagens plásticas para os setores químico, farmacêutico, alimentício e cosmético. Com tecnologia de ponta e processos modernos, nossas embalagens fazem parte do dia a dia de milhões de pessoas, garantindo qualidade, segurança e inovação. Comprometida com a sustentabilidade e o respeito ao meio ambiente, a Inflatel segue evoluindo, impulsionando o crescimento da empresa, das pessoas e da comunidade. Inflatel Indústria de Plásticos. Desde 1995, a Helpro se dedica a impulsionar a produtividade e a inovação da indústria brasileira. Com mais de 1.200 projetos entregues, somos especialistas em desenvolver máquinas e soluções sob medida para a sua empresa. Máquinas especiais, automação de processos, prensas industriais e ferramentas de estampo. Tudo projetado com foco em eficiência, segurança e qualidade. Na Helpro, trabalhamos lado a lado com você para entender suas necessidades e elevar a eficiência operacional ao máximo. Helpro, soluções industriais, transformando desafios em inovação. Há décadas, Artefatos Produtos e Serviços é referência com a marca Persianas Superior, atendendo com eficiência e criatividade. Agora, em uma nova fase, unificamos nossa atuação como Plásticos Superior, com foco e qualidade em soluções para indústria e construção civil, mais moderna, mais forte, alinhada às tendências e inovações. Na linha de frente estão nossos espaguetes de amarração, varetas de solda e macrofibras para concreto, produtos com qualidade superior. Plásticos Superior, soluções que resolvem. Cliniar Climatização. Com 25 anos de atuação em locação de sistemas de climatização em edificações e tendas, para shows, casamentos, feiras, formaturas e festas em geral, a Cliniar é a solução ideal para os seus eventos. Utilizamos condicionadores de ar de todos os modelos e ventiladores, e também atuamos com aquecedores. Estamos em Joinville, no bairro Bom Retiro. Cliniar Climatização. Há mais de 40 anos, a Prêmio Seguros é sinônimo de excelência e confiança. Seja para sua família, sua empresa ou sua carreira, nossa equipe é especializada e tem soluções personalizadas para cada necessidade. Proteção e tranquilidade. É assim que a Prêmio Seguros faz a diferença na vida de milhares de pessoas em todo o Brasil. Para engenheiros, oferecemos soluções exclusivas de responsabilidade civil e riscos de engenharia. Confie em quem entende de proteção. Prêmio Seguros, corretores profissionais.